Irmãos, gostaria de meditar convosco hoje, diferente dos últimos dois cultos, que lemos uma passagem bem grande. Queria ler convosco Filipenses capítulo 4, versículo 4, somente. Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, acharam? Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 4. Amém. Amém. Está escrito assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Aleluia. Repito, alegrai-vos. Mais uma vez. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Senhor, sempre um privilégio incomensurável estar na tua presença. Aleluia, Jesus. Eu Glória quero a Deus. agradecer por este culto que o Senhor tem nos dado até este momento. Obrigado, Senhor, pelas palavras maravilhosas que o Senhor nos trouxe, pelas edificações que nós já recebemos aqui hoje. E se nós terminássemos o culto neste momento, já sairíamos daqui edificados. Mas eu te peço para que o Senhor possa continuar a falar conosco em nome de Jesus, a nos instruir, nos dar a tua graça, que nós possamos sair daqui, Deus, em nome de Jesus, fortalecidos na tua presença, curados pelo Senhor, e que o Senhor ainda fale mais um pouquinho conosco em nome de Jesus Cristo. E em nome de Jesus, que todo o poder das trevas e força do maligno contra a igreja do Senhor, toda distração e poder do mal, seja repreendido agora em nome de Jesus. Envia os teus anjos para estarem conosco e que verdadeiramente o Senhor se agrade deste nosso culto em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, há uma passagem sobre a qual eu devo ter pregado umas 2 ou 3 vezes aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 36. Jesus no Getsemane. Jesus ele estava ali, quando ele foi no Getsemane, num dos momentos mais difíceis de todo o seu ministério. E é interessante, meus irmãos, como eu já vos disse algumas vezes, que Jesus aqui no versículo 38 ele diz: a minha alma está triste até a morte. O Senhor Jesus ele está num momento extremamente difícil da sua vida. E talvez nós, lendo aqui o texto de forma isolada, nós pensamos que... Aleluia. Quando nós lemos o texto aqui de forma isolada, talvez dá até a impressão, de que a tristeza de Jesus começou ali naquela hora. Que ele começou a se entristecer naquele momento, que o peso do pecado veio todo sobre ele naquele momento, e ele começou a se entristecer. Mas quando nós lemos as Escrituras Sagradas, não me lembro agora se em Mateus 12, em João 12, diz que 6 dias antes da Páscoa, ou seja, 6 dias antes daqui de Jesus no Getsemane, o Senhor Jesus, ele estava diante de uma multidão, e ele se volta para aquela multidão e diz: minha alma está conturbada neste momento. 6 dias antes do Getsemane. E aí ele continua: mas que direi, pois, nesta hora? Pai, salve-me desta hora, por certo que não, pois foi justamente para isso que eu vim. Quando Jesus proclama estas palavras, uma voz vinda do céu como um trovão diz: eu o glorifiquei e o glorificarei novamente. Glória a Deus. Jesus estava triste. Ele errasse, ainda que teria da haracas, da casa. O nosso mestre ele não estava bem, já fazia alguns dias, pelo menos uma semana de tristeza, pelo menos uma semana de agonia, de angústia. Eu imagino que ele talvez, assim como nós, eu creio que quando eu falar aqui os irmãos vão se lembrar de algumas situações das vossas vidas, porque eu sei se eu já passei por isso, acredito que os irmãos também devem ter passado. Mas eu imagino que Jesus, assim como nós, sabia aquela agonia que nós sentimos no peito muitas vezes diante de situações difíceis que temos na vida, aquela aflição que parece que tem uma bola dentro do nosso coração, do nosso peito aqui, nós não sabemos como tirar, nós temos vontade de gritar e não conseguimos, temos vontade de gritar e não sai aquela aflição que é dentro da nossa alma, nós suamos frios, nós nos sentimos mal, sentimos fracos, sentimos dor, sentimos fraqueza. Nós também nos sentimos mal em nome de Jesus. Aleluia. E o Senhor Jesus talvez ele estava sentindo todas essas coisas pelas quais muitas vezes nós passamos também.
Só que ele passou num grau muito pior ainda. Muitas vezes nós, quando estamos ali, né, em crise de ansiedade, em depressão, em tristeza, agonia, nós suamos frio. O Senhor Jesus aqui, a palavra do Senhor nos diz que gotas de sangue escorriam por entre a sua cabeça e caíram no chão em nome de Jesus. Imagine, pois, o tamanho da aflição pela qual o nosso Senhor ele estava passando neste momento, para ele estar suando sangue. Imagine a oração dele, quão desesperada não deveria ser. Imagine o quanto ele não ansiava por uma ajuda, por um socorro, por uma providência divina naquela hora. Ele estava desesperado. A angústia, a tristeza tomavam conta do nosso Senhor neste momento. Ele estava triste até a morte. Isso não foi exclusividade de Jesus. Aleluia. Se nós voltarmos um pouco na Escritura Sagrada, nós vamos ver que certa feita Elias, logo depois, como o irmão Carlos tanto gosta de dizer, logo depois de fazer, né, os céus se cerrarem, não chover mais, né, e fazer também descer fogo do céu, a rainha da época, esposa de Acabe, se volta para os seus homens e lhes diz que os deuses me façam este mal e ainda outro, se amanhã ainda a esta hora a cabeça de Elias não tivesse sido me entregue num prato. Elias, ele ouve aquilo. E aquele mesmo homem que fez descer fogo do céu, aquele mesmo homem que fez o céu parar de mandar a chuva, aquele mesmo homem que fez tantas maravilhas diante do Senhor, ele teme neste momento. Ele não conseguiu permanecer firme, talvez, assim como a Miriam teve medo de vir aqui na frente, Elias também tremeu as pernas, ele ficou com medo, ele foge. E Elias, assim como nós às vezes fazemos também, muitas pessoas fazem, Elias ele foge, ele vai para o deserto, ele vai para um lugar à parte, ele não come, não se alimenta, né? E ele no momento, no ápice do seu desespero, ele se volta para o Senhor e diz: Senhor, basta, eu não sou melhor do que os meus pais, tira a minha vida. Aleluia, Jesus. Um dos maiores homens de Deus do Antigo Testamento, o profeta Elias. Inclusive aparece um Novo Testamento transfigurado e cheio de glória com o Senhor, ali em Mateus capítulo 18. Ele pediu a Deus para que Deus tirasse sua vida, porque ele não aguentava mais. Ele saiu andando a ermo pelo deserto, cheio de sofrimento, cheio de angústia. O apóstolo Paulo, certa feita, ele diz, né, fala que o Senhor se apiedou da vida de Epafrodito em nome de Jesus Cristo e não permitiu que ele morresse, para que ele não tivesse tristeza sobre tristeza. Meus irmãos, não é coincidência. Jesus, Elias, apóstolo Paulo, eles passaram por coisas que nós muitas vezes passamos nas nossas vidas. Aleluia. A depressão hoje, ela é um dos maus do século. Quantas pessoas deprimidas, tristes, abatidas. Quantas pessoas postam fotos maravilhosas nas redes sociais, mas o seu coração está destruído, abalado, entristecido. Ela não tem mais prazer nenhum na vida e perdeu todo o sentido e toda a alegria de viver. Ela não sente mais graça em nada. E a sua vida se resume à ansiedade, a estresse, a agonia, a aflição, a lembrar-se do passado, não conseguir se livrar dele, ficar remoendo ele continuamente e se entristecer com base nas coisas que passaram, infelizmente. Quantas pessoas estão desse jeito? Quantas pessoas são assim? Quantas pessoas na igreja estão dessa forma? Mas é interessante que muitas vezes, quando nós falamos de depressão, né, é um preconceito muito grande, né, e muitas pessoas chegam a dizer que é simplesmente a falta do Espírito Santo de Deus, é a falta de oração, é a falta de buscar. Né, mas nós lendo aqui a palavra do Senhor, como eu discorri para os irmãos em poucas passagens, nós vemos que estar deprimido, estar entristecido não é um privilégio nosso. Se o nosso Senhor, se Ele passou por tristeza, Ele ficou no mínimo uma semana conturbado, angustiado, triste até a morte. Será que nós, se nós nos entristecêssemos assim como Ele se entristeceu, nós estaríamos, pois, pecando? Estaríamos, pois, desviados da presença dEle? Se Ele teve que enfrentar este mal, muito provavelmente nós enfrentaríamos também em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
A palavra do Senhor nos mostra, em nome de Jesus, que nós também, se o Senhor Jesus esteve suscetível à tristeza, à depressão, ao desânimo, ao abatimento, à angústia, que isso pode acontecer sobre as nossas vidas também. Isso não quer dizer que nós somos piores. Elias, ele pediu a morte, meus irmãos. Eu já pedi a morte há muitos anos atrás na minha vida. Talvez alguns de vocês também aqui. Mas isso acontece em nome de Jesus. Nós não queremos que isso aconteça. É triste quando isso acontece. Mas nós nos entristecemos também. Nós nos entristecemos também. E nem por isso nós deixamos de ser servos do Senhor. A depressão, independente de quanto tempo ela está conosco, nós precisamos lutar para vencer, assim como o Senhor Jesus lutou. Nós precisamos lutar contra este mal. Mas em nome de Jesus, isso não quer dizer que nós nos desviamos do caminho do Senhor em nome de Jesus Cristo. E aqui, a depressão realmente ela é um mal terrível, porque, assim como a palavra do Senhor nos diz, coração contente, corpo alegre. Aleluia. E diz também que coração abatido, ossos secos. A palavra do Senhor nos mostra que quando nós estamos deprimidos, e quando nós estamos tristes, o nosso corpo definha, o nosso corpo adoece, nós estamos adquirindo doenças, ficando mal. Até o nosso corpo físico, a depressão é algo psicológico, algo mental, talvez até espiritual. Na medida que nós adoecemos mentalmente, aquele mal vai corroendo a nossa vida, nós vamos adoecendo de várias outras maneiras em nome de Jesus. Doenças que nós não tínhamos antes, elas passam a acontecer por conta deste mal mental, que destruiu a nossa vida e vai nos corroendo por dentro, vai consumindo os nossos ossos, secando toda a nossa vida. Nós precisamos lutar contra isso em nome de Jesus. Glória a Deus. E se nós vemos aqui em Mateus capítulo 26, nós vemos que Jesus, ele não se entregou à depressão, ele não se entregou à tristeza. Ele não estava com qualquer tristeza, ele estava triste até a morte. E talvez ele poderia ter se entregado, como Elias começou a se entregar, dizendo: Pai, eu não sou melhor do que os meus pais, do que os meus antepassados, tira a minha vida. Jesus não, ele orou por 3 horas seguidas, pedindo a mesma coisa continuamente ao Pai, lutando contra aquele mal, lutando contra aquele sentimento, lutando contra aquilo que ele estava sentindo em nome de Jesus. E é interessante que aqui no versículo 46, depois que o Senhor Jesus termina o seu terceiro período de oração, ele diz: levantai-vos, vamos, eis que o meu traidor está chegando. Quando Jesus começa a orar, ele diz que ele estava angustiado até a morte. Mas quando ele termina a sua oração, ele estava preparado. Ele manda os seus apóstolos se levantarem. Vamos, nós precisamos fazer isso em nome de Jesus. Aleluia. Toda a tristeza havia passado, todo o desânimo havia ido embora. Por quê? Porque ele não entregou os pontos. Porque ele permaneceu firme em nome de Jesus. Porque ele não se deixou abater, não se deixou desanimar. Porque ele sabia que o propósito, que o caminho era aquele, em nome de Jesus Cristo. É uma passagem, não sei se os irmãos já ouviram falar, do livro Peregrino, extremamente interessante, em nome do personagem principal do livro, é cristão. E ele, basicamente, ele tinha um caminho reto, estreito, direito para seguir ao longo de toda a sua jornada. E certa feita ele estava caminhando na sua trajetória, vencendo as suas lutas, vencendo os males que vinham sobre a vida dele, e ele não tinha opção, não dava para ele ir para a direita, não dava para ele para a esquerda. Se ele quisesse chegar a Jerusalém Celestial, ele precisava continuar seguindo adiante, acontecesse o que acontecesse. E ele caminhando adiante, chegam 2 homens voltando para trás. Eles estavam, ao invés de seguir adiante no caminho de Jesus, eles voltavam. Eles haviam desistido, eles haviam desanimado, eles haviam sucumbido por algum motivo. E aí, quando eles corriam voltando de medo, Peregrino se volta, um cristão se volta para eles e diz: por que voltais? Para onde estás indo? Eles dizem que viram algo muito assustador lá na frente e que não poderiam seguir adiante. Eles explicam um pouco ali para cristão o que eles haviam visto, o que havia acontecido ali, mas cristão diz que a esperança dele estava em seguir adiante, que ele não desanimaria acontecesse o que acontecesse. Então o cristão segue adiante. E ele chega no lugar, nada mais, nada menos do que o vale da sombra da morte. Um lugar terrível, cheio de trevas, cheio de maldade, cheio de coisas ruins, demônios, poderes das trevas, um caminho extremamente curto e estreito pelo qual ele deveria passar. Ele não sabia, em determinado momento, nem aonde ele estava pisando, de tão escuro que eram as coisas.
Ele ouvia gritos, ele ouvia gemidos. Os demônios sussurravam aos seus ouvidos sem que ele soubesse blasfêmias e coisas terríveis. E ele achava que era ele mesmo que estava blasfemando contra Deus, mas não era. Eram demônios que estavam ali no seu ouvido sussurrando, né? Blasfema contra o Senhor, maldiz o nome de Jesus Cristo. E ele achava que era ele mesmo. E ele passou por aquele lugar terrível, aquele lugar de dor, aquele lugar de angústia, na qual ele viu depois, quando o sol raiou, né, muitos mortos, muitos corpos pelo caminho, muitos corpos de pessoas que haviam passado por ali e não haviam conseguido seguir adiante. Mas ele permaneceu firme. Ele passou pelo vale da sombra da morte, não obstante todas as dores, todas as aflições, todas as angústias que lhe foram impostas ali naquele lugar. Meus irmãos, assim como Jesus, assim como Elias, assim como o apóstolo Paulo, nós vamos ter motivos para nos entristecer neste mundo. Nós vamos sofrer. E talvez em alguns momentos, assim como Elias, nós vamos pedir a morte. Talvez em alguns momentos, assim como Jesus, nós vamos suar sangue. Nós vamos passar dias entristecidos, abatidos, cabisbaixos, sem saber o que fazer, sem direção. Mas sabe, se Jesus, ele tem poder para curar um paralítico, um aleijado, eu creio que ele também tem poder para curar um deprimido em nome de Jesus. Eu lembro que certa feita, há muito tempo atrás, eu estava com uma sinusite terrível, mal conseguia me abaixar um pouco para pegar algo no armário. Daí fiquei um bom tempo com aquilo, acho que alguns meses. E eu cheguei em casa, Chile estava no trabalho ainda, muitos anos isso. E aí, eu lembro que me ajoelhei para orar ao Senhor e começou aquela dor terrível na minha cabeça. E eu fiquei sem saber o que fazer, porque eu queria, naquele momento, orar de joelhos. E eu lembro que eu peguei, era uma pressão terrível na cabeça. Eu lembro que eu peguei, né, e eu ajoelhei, botei a cabeça no pó, a cabeça doeu terrivelmente, mas eu clamei ao Senhor com toda a minha força, a minha alma e o meu vigor. Daí eu me lembro que a minha cabeça do nada aliviou e quando eu me levantei, eu estava curado da sinusite, não senti mais nada depois daquele dia. Deus, ele me curou de um mal físico. Mas eu me lembro também que o mesmo Deus, ele me curou de uma tristeza profunda na qual eu estava. Quando eu estava pastoreando uma igreja batista alguns anos atrás, depois de toda a confusão, toda a perseguição que teve, né, ameaça de processo e todo esse tipo de coisa, eu fiquei bem triste. A Chile também ficou bastante abalada, bastante triste. Eu lembro que eu fui trabalhar no dia seguinte, eu estava numa tristeza profunda, sem ânimo nenhum para trabalhar ou fazer qualquer coisa. Eu me lembro que Deus, ele deu a graça de que justamente naquele dia não teve absolutamente serviço nenhum para fazer. E eu peguei e me coloquei ali na minha bainha, né, na qual eu trabalhava, no escritório, e eu, às 8 horas da manhã, comecei a orar, comecei a clamar ao Senhor, assim como Jesus fez aqui, em Mateus capítulo 26. Eu comecei a orar, e eu orei, especificamente por aquela tristeza que eu estava sentindo, pedindo a Deus que arrancasse aquele mal da minha vida, porque eu não conseguia, né, tirar aquela angústia que estava dentro do meu peito. Eu não tinha mão, não tinha braço, não tinha remédio, não tinha nada de humano que pudesse arrancar aquele mal de dentro do meu peito. Aleluia! E aí, de repente, assim como nós falamos domingo passado sobre o batismo com o Espírito Santo, de repente, quando eu menos esperava, quando talvez eu achava que nada fosse acontecer, ou alguém fosse me chamar para fazer alguma coisa, do nada, aquela tristeza desapareceu. Glória! Do nada, o homem que estava abatido, triste, desanimado, sem força. Eu lembro que o irmão da igreja me mandou mensagem, né, cedinho, me pedindo para conversar, que queria conversar comigo, falando: irmão, eu não estou bem neste momento, estou me sentindo extremamente abatido, eu não dou conta de conversar com você nessa hora. E quando deu 11 horas da manhã, eu estava 100% bem, tanto que eu peguei na hora, mandei mensagem para ele e falei: agora eu estou pronto para conversar com você. Como Jesus disse aqui, né, levantai-vos, vamos. Agora sim vamos conversar. Estou preparado. Aleluia! Estou forte mais uma vez. Estou vigoroso. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, em nome de Jesus, nós vamos passar por tristeza. Jesus, ele em nenhum momento nos prometeu prosperidade, riqueza e bens materiais. Mas em nome de Jesus, ele nos prometeu uma vida eterna depois dessa, que será permanente, que será em nome de Jesus irrepreensível, e que em nome de Jesus lá sim nós seremos plenos, estaremos para sempre diante do Senhor. E ele é maior do que o nosso coração em nome de Jesus. Ele é maior do que as nossas tristezas em nome de Jesus.
Eu quero te dizer em nome de Jesus que Deus pode te curar das suas tristezas. Deus pode te curar da sua depressão. Deus pode te curar da sua ansiedade. Deus pode te curar do seu estresse em nome de Jesus. Porque Jesus, diferente de nós, Ele hoje, ontem e para sempre Ele será o mesmo em nome de Jesus. Ele não muda. Ele tem todo o poder para curar as nossas almas em nome de Jesus. Aleluia. Ele tem todo o poder. Esqueçamos-nos em nome de Jesus do que ficou para trás. Caminhemos para o que está diante de nós em nome de Jesus. E o que está diante de nós é o prêmio da vocação do alto que está reservado para todos aqueles que obedeceram o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Ele tem grandes coisas para nós na eternidade. Que Deus, em nome de Jesus, cure as nossas almas. Que Ele cure as nossas almas, assim como Ele saiu curado, quando Ele estava aqui na terra como um homem. Ele saiu curado depois da sua oração. Assim como Ele curou Elias, em nome de Jesus. Na vida do apóstolo Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo teve uma vida de tristeza, de dor, de aflição, de ameaça de morte, de perseguição. Ele não teve um final glorioso. Ele morreu decapitado. O tempo todo sendo perseguido, fugindo de cidade em cidade para não ser morto. Mas ele se alegrava no Senhor, é como a passagem que nós lemos. Alegrai-vos, pois, no Senhor. Repito, alegrai-vos no Senhor. A nossa alegria em nome de Jesus, ela precisa estar fundamentada em Cristo. Se a nossa alegria em algum momento estiver fundamentada nos homens, na família, nos bens, no trabalho, em qualquer coisa, ela vai ser abalada. Aleluia. Mas se nós tivermos a nossa alegria em Deus, nós podemos perder tudo, mas nós continuaremos satisfeitos, felizes e plenos. Por quê? Porque Deus, Ele não vai nos abandonar, como diz a palavra dele. Jamais te desamparei, jamais te abandonarei em nome de Jesus. Glória a Deus. Por isso, meus irmãos, em nome de Jesus, eu vos convido a pôr-se em pé, aqueles que puderem. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Nós te bendecemos, Pai. Que Deus, em nome de Jesus, nos dê força para enfrentarmos as tristezas deste mundo. E em nome de Jesus, que seja a vontade dele nesta manhã. Se houver alguém dentre nós triste, deprimido, abatido, sermos curados, libertados deste mal, em nome de Jesus. Aleluia. Porque se o nosso Senhor foi curado, nós podemos ser também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, Deus. Tu és maravilhoso. Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos que o nosso êxodo neste mundo não é fácil. Aleluia. Quantas provações, Deus. Quantas lutas, quantas doenças, Senhor. quantas perseguições, quantas aflições, quantas dificuldades. Maravilhoso, Jesus. E quantas vezes nós estamos extremamente tristes, abatidos, desanimados, fracos, cabisbaixos. Mas o Senhor é maior do que todas essas coisas. Eu quero, meu Pai, te pedir em nome de Jesus, que o Senhor possa vir sobre a vida de cada um de nós nesta manhã, em nome de Jesus. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor nos cure. Que o Senhor possa, Pai, arrancar a depressão, arrancar o desânimo, arrancar a fraqueza. Em nome de Jesus, Senhor, nós não conseguimos. Nós não temos força. Nós não conseguimos nos curar a nós mesmos. Mas o Senhor pode todas as coisas. A nuvem negra seja repreendida nesta manhã em nome de Jesus. Que as cadeias sejam quebradas, Satanás seja repreendido agora em nome de Jesus. Que toda a prisão do diabo, todo o poder das trevas sobre as nossas vidas hoje seja repreendido em nome de Jesus. Vem sobre as nossas vidas, Senhor. Cura as nossas almas em nome de Jesus. Só o Senhor pode. Nós não podemos fazer nada, mas o Senhor pode todas as coisas. Vem, Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor veio sobre Elias, com uma brisa suave, tranquiliza as nossas almas. Dá-nos a paz que excede a todo entendimento. Que o passado fique para trás em nome de Jesus. Que nós venhamos a estar plenos e cheios do Teu Espírito em nome de Jesus. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Desce sobre as nossas vidas como aguaceiro que ensopa a terra e satisfaz as nossas almas e os nossos corações em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Senhor. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Deus.